Gente, recentemente eu passei por uma situação onde eu precisei alugar um carro para poder viajar, né? Eu passei por uma situação que eu achei bem legal, vou compartilhar com vocês aqui, tá? Eu sei que a gente sofre muito, porque nossos clientes vêm, ficam pedindo desconto e tal, e aí, como que a gente passa por essa situação? E eu fui o cliente. Eu era cliente nessa situação, que ficava lá enchendo o saco do vendedor, porque eu queria um desconto, queria desconto. Mas qual foi a situação em si, né, para vocês poderem entender? Eu fui alugar um carro, então eu fui fazer uma cotação em duas lojas, duas empresas diferentes para alugar o carro, tá? E aí, tinha uma que a diária saía pouca coisa menor do que a outra, né? Então eu fui analisar quais eram os benefícios que elas estavam me oferecendo, já que a diária era muito parecida. E aí tinha essa empresa que era assim, a minha escolha número 1, na verdade, né? Ela era um pouquinho mais cara que a outra, mas era a minha escolha número 1 por conta da prestação de serviço, era muito bom e tal, como eu disse, né? O valor que você oferece. Só que, para quem aluga carro para poder viajar, sabe que tem sempre uma questão relacionada à coparticipação. O que é essa coparticipação? Acontece qualquer coisa com você, você bate o carro, né? Tem um valor ali que você tem de coparticipação para poder, no conserto, né? E aí, quando esse conserto ele fica dentro do valor de coparticipação, fica menor do que o valor de coparticipação, você paga o valor que deu o conserto. Quando ele fica maior, você paga só até aquele limite de coparticipação. Então, a empresa A, que é a que eu tava, tinha um valor de coparticipação de 7.500 e a empresa B tinha um valor de coparticipação de R$ 4.000, ou seja, de R$ 3.500 de diferença. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tivesse um problema no carro, por exemplo, batesse o carro e o conserto saísse em R$ 3.000, para consertar o carro, nas duas empresas, quanto que eu pagaria? R$ 3.000. Só que se o conserto saísse, por exemplo, R$ 5.000, na empresa B, onde a coparticipação era de 4.000, eu ia pagar só 4.000. Mas na empresa A, onde a coparticipação era de 7.500, eu ia pagar os 5.000. Por quê? Porque eu vou pagar o valor cheio até alcançar o limite do teto da coparticipação. Então eu falei para eles, olha, o seu valor de coparticipação tá muito alto, porque se sair R$ 5.000, por exemplo, um conserto, eu vou pagar R$ 5.000. No seu concorrente eu tô pagando R$ 4.000. Então eu comecei a tentar negociar com eles essa questão da coparticipação. E aí, gente, é que começaram os problemas, vamos assim dizer, né? Com relação a esse pedir esse desconto. Por quê? Porque quando eu falei pro cara, eu falei, olha, a sua coparticipação é mais alta do que a coparticipação do seu cliente, ele não sabia me responder. Por que a coparticipação dele era maior? Ou tentar me convencer do que eu deveria aceitar aquela coparticipação maior para poder ficar com eles. Ele simplesmente não sabia como me convencer. Eu fiquei até um pouco constrangida em relação a essa situação, e assim, constrangida no lugar do vendedor, sabe? Porque eu fiz uma pergunta muito básica. Então, assim, o que eu vou falar agora são algumas dicas para você não passar apertado quando eu estiver no seu negócio, te perguntando por que eu devo escolher você e não o seu concorrente, ou então te pedir um desconto, né? O que você faz para tentar evitar ou então para tentar sair dessa situação? Vale para você também. Então, a primeira coisa que você tem que ter sempre em mente, a primeira coisa que você tem que ter é conhecer o seu produto. Porque quando eu perguntava por que deveria ser assim e não assado, ele não soube me responder. Por que a sua coparticipação é tão alta? Ele não sabia me responder. Então, só nisso daí, você já quebra a venda. É porque eu já tinha definido pela empresa que eu queria. Eu só queria que ele abaixasse a coparticipação, que era muito alta. Então, assim, você pode quebrar a venda, você pode perder a venda simplesmente porque você não conhece seu produto, então você não sabe explicar para o seu cliente ou convencer para o seu cliente por que ele precisa te escolher. A segunda coisa que você tem que fazer é conhecer os seus concorrentes. Tudo bem, Tássia, mas você vive falando que eu não posso precificar com base nos meus concorrentes. E verdade, você não vai só precificar com base nos seus concorrentes, mas você precisa saber o que o seu concorrente está oferecendo, o que de benefício ele oferece, o que de valor ele te oferece, porque se um cliente chegar em você e falar assim, ué, mas o seu concorrente está fazendo isso,
você não fica, sabe, voando, tentando entender, gente, é mesmo? Ele faz isso? E aí você não consegue convencer o seu cliente, você não consegue me convencer de que realmente o seu produto é melhor em relação ao seu concorrente, que eu deveria te escolher, porque você não conhece o produto do concorrente. Entende isso? E a minha última dica para isso é: prepare-se para vender. Sabe? Não adianta você querer, beleza, agora eu já entendi como é que mexe no sistema e agora eu já sei os preços dos produtos também. Então agora eu vou sair vendendo. Não! Prepare-se para vender, tá? E se eu puder te dar alguma dica de como você se preparar para vender, primeiro, conheça quem são os seus clientes, porque só conhecendo os seus clientes é que você vai saber do que eles precisam, o que eles querem, o que eles buscam, quais os diferenciais que você pode oferecer melhor, que você pode oferecer mais, tá? Outra coisa, liste quais são as objeções que os seus clientes podem ter em relação à sua venda ou em relação ao seu produto. O que será que o seu cliente vai te falar? Ele pode falar que tá caro, ele pode falar que ele não tem dinheiro, ele pode falar isso, ele pode falar aquilo. Prepare-se para atender o seu cliente. E aí, quando o seu cliente já vier como assim, nossa, mas é tudo isso, nossa, mas o fulano já tá assim, você já fez essa pré-lista de objeções do seu cliente, você já está preparado para elas. Então, quando o seu cliente falar isso, você vai dar essa resposta. Quando ele te falar isso outro, você vai dar essa outra resposta. Então, prepare-se para o processo de venda e tente identificar no seu cliente aquilo que realmente ele valoriza. Tá? Será que aquilo que você está oferecendo de valor realmente faz sentido para o seu cliente? Se faz, se durante esse processo de você vender você percebe que faz, é isso que você tem que valorizar ainda mais na frente dele. Agora, se ele não fica dando valor para isso, para atendimento, para não sei o que e não sei o que lá, não adianta você querer forçar com ele, mas olha, gente, nosso atendimento é melhor. Ele não dá valor para isso. Você precisa reforçar aquilo que ele dá valor. Então, gente, a minha dica para vocês poderem atender clientes chatos, como eu, ou talvez não eu, mas outros clientes por aí que ficam aí criticando, ou então falando, mas o concorrente é assim, mas eu queria um descontinho assim. Então, siga essas dicas. Primeiro, conheça muito bem o seu produto, e conhecer o produto não é apenas saber o preço que você tem que vender dele, tá? É conhecer ele realmente, o que ele oferece, qual é o valor, quais são os benefícios que o seu cliente tem adquirindo aquele produto ou aquele serviço. Além de conhecer, você também precisa realmente dar valor ao seu produto. Você precisa gostar daquilo, entendeu? Daquilo que você está oferecendo para os seus clientes. Depois, conheça os seus concorrentes e se prepare para vender. Como? Conhecendo os seus clientes e já fazendo uma lista das principais objeções que ele pode ter em relação a comprar de você.